Deixa eu ver se eu me coloco aqui, é melhor. Boa noite, minha gente. Que alegria estar aqui em Volta Redonda pela primeira vez. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou viajante. Antes de ser psicólogo, na minha adolescência, eu fiz muitas viagens pelo Brasil, deixando os meus pais absolutamente enlouquecidos, porque eu tinha uns amigos maiores de idade e a gente fazia umas viagens para conhecer o interior do Brasil. E isso marcou a minha vida, e eu fui descobrindo que a minha alma era a alma brasileira, e que eu sou composto do magma dessa terra. Então, eu me sinto profundamente encantado de conhecer o interior do Brasil. Cada cidade do interior que eu conheço, eu sinto que eu entro em contato com um pouco mais de mim, com um pouco mais de nós. Eu sou sertanejo. A minha família é da beira do Rio São Francisco. Tudo que vem do sertão faz minha alma cantar. Festa de São João, para mim, é o marco zero, é o meu Réveillon, é o meu ano novo. Para quantas vocês me convidarem, eu vou. Luiz Gonzaga, forró, danço péssimo, mas adoro. Fogueira. E, sobretudo, esse hábito que o sertanejo tem de conversar. A minha família vem de uma cidade que deve ser como Volta Redonda, e eu tenho aquelas memórias da gente colocar as cadeiras na calçada no fim da tarde para conversar com as pessoas. Então, para mim, estar de volta numa cidade como Volta Redonda é estar de volta à minha história, né? Então, eu queria que a gente fizesse dessa noite como se a gente estivesse colocando as cadeiras na calçada e, de repente, vocês passassem, eu estivesse sentado ali, vocês tomassem assento e a gente fosse conversar. Eu acho esse nome palestra um nome meio estranho, porque fica parecendo que eu tenho alguma coisa para ensinar. E eu não acredito nisso. Eu acredito numa posição de aprendiz na vida até morrer. Então eu vou falar de algumas coisas que vão ser apenas os convites para a gente poder conversar. Não vou me estender muito na apresentação, exatamente para a gente poder conversar mais. Eu poderia ficar aqui a noite inteira com vocês, mas amanhã cedo eu tenho encontro com Fátima Bernardes e já me avisaram que eu vou ter que chegar ainda hoje à noite e fazer um monte de coisa pelo programa de amanhã cedo, que mudamos pautas, que estão coisas acontecendo e que a gente vai ter que pensar, não é? Então eu não tenho todo o tempo do mundo como eu e o Renato Russo gostaríamos, mas a gente vai poder conversar um bocado, tá? Então, o tema é família. Eu sou terapeuta familiar há 24 anos. Eu escolhi o tema família porque quando eu comecei minha formação em psicologia, a psicologia era, ainda na graduação, uma profissão que se colocava como um encontro de 1 a 1, um terapeuta e um paciente. E eu sempre acho que eu encarnei de galera. Eu sempre gostei de conversar com muita gente. E quando eu descobri que tinha um jeito de fazer psicologia, conversando com a família toda, eu falei, é isso aí que eu quero, é isso aí que eu quero fazer. E lá fui eu estudar a família no Chile, na virada do milênio, e já trabalhava com crianças, já trabalhava com famílias, mas fui fazer a minha formação. E eu sei que eu tenho colegas aqui. Quem são meus colegas e futuros colegas que estão aqui? Por favor. Ah, que coisa boa, bem-vindas. Tem algum psicólogo homem aqui, que é sempre um bicho raríssimo? Vocês sabem que na psicologia brasileira, o último censo da psicologia brasileira revelou que nós somos apenas 11% da psicologia brasileira, 89% de mulheres e 11% de homens. Então, quando rola um homem, a gente abraça, a gente fala, que bom! Bom, mas a ideia hoje é a gente falar da família como uma entidade
que faz parte da nossa vida, mas que pode ser mais do que a base de tudo. Essa é uma das frases da cultura popular sobre família, né? Família é a base de tudo. Ela não é uma frase 100% correta, porque ela não é a base de tudo quando existe violência. Quando existe violência na família, ela não pode ser a base de tudo. Porque senão as pessoas que estão imersas numa situação violenta vão ficar com a base no nada. Porque a violência é o avesso do humano. Então, a família é um lugar de aprender a conviver. A família é um laboratório de convivência. Então, é sobre isso que a gente vai conversar, desse desafio gigantesco que a gente se coloca na vida, de construir esse laboratório. E a gente mora no laboratório. E a gente chama um monte de gente para morar nesse laboratório. Né? E a gente vai se transformando ao longo da vida e as pessoas têm que acompanhar essa nossa transformação. Por isso que eu coloquei esse título, Família, Pertencimento, Bons Tratos, para a gente falar do avesso da violência e empatia, que é uma das palavras-chave desse novo milênio. Cadê? Tem aquele passador ou eu peço para você passar, Bruno? Guilherme, tá. Então, esse é um convite, minha gente, para a gente rever os nossos conceitos. Tá? Então, eu espero que a gente possa hoje transformar pelo menos um conceito que cada um de vocês tiver sobre relação familiar. Porque o jeito que a gente aprende a ser família necessariamente não é o jeito que funciona melhor para todo mundo. E eu trabalho por uma ideia de que enquanto não tem todo mundo se sentindo minimamente confortável, a família ainda não chegou no seu estado melhor de existir. A gente ainda tem que fazer uma ginástica para caber dentro da família quem está se sentindo excluído. E isso exige um esforço de quem está lá dentro, não de quem está se sentindo do lado de fora. Porque quem está dentro é que é o anfitrião de quem está do lado de fora se sentindo não pertencente. Então, nós vamos conversar sobre como a gente faz isso. Né? Porque todas as histórias de família têm essas figuras que às vezes não se sentem pertencentes. Por isso que o pertencimento é uma das categorias que eu coloquei para a gente conversar aqui hoje. Pode passar, por favor. Bernardo Jablonski é um cara carioca, como vocês, fluminense, né? Morreu muito jovem, um psicólogo brilhante de família, da PUC do Rio, e ele cunhou esse conceito que eu acho absolutamente genial, família. Não sei se vocês já tinham pensado isso. Quando eu vi essa palavra, eu falei, que cara genial, né? O cara genial é esse que consegue pegar uma palavra e fazer uma transformação nela que imediatamente você já entende o que ele quer dizer com aquilo. Então, a família pode se transformar numa família. Uma vez eu recebi uma família no consultório em que cada um chegava num carro. Era uma família com muita grana. E eu perguntei quantas vezes eles se encontravam por dia. Aí, uma dessas pessoas falou assim, por semana. E ele falou assim, tem uma cena que marca a nossa família. A gente serve a comida, às vezes tira a comida da geladeira, esquenta no micro-ondas, a gente faz fila no micro-ondas para esquentar a comida, isso os filhos contando. A gente faz a fila no micro-ondas para esquentar a comida e não se conversa enquanto você está esperando o prato. Aquele 1 minuto que parece 1 hora. E aí depois vai cada um para o seu quarto. Às vezes a gente passa uns no quarto dos outros para dizer uma boa noite e cada um segue a sua vida. Isso é uma imagem importante. Né? A gente está vivendo um século que os sociólogos, os filósofos, os psicólogos sociais estão preocupadíssimos porque é o século da aceleração. A gente nunca viveu tão acelerado como a gente está vivendo agora. E isso faz com que nas famílias a gente tenha menos rituais de encontro. Né? Vamos pensar que Volta Redonda
no tempo em que a gente vinha para um teatro como esse, para assistir os Trapalhões nas férias. Quem viveu isso aqui? Foi a primeira coisa que eu me lembrei. Na hora que eu entrei nesse teatro, eu falei, gente, esse teatro é igual o teatro da minha infância, o cinema da minha infância, em que eu ia nas férias assistir filmes dos Trapalhões. Então, naquela época, anos 80, vamos voltar e recordar e viver. As pessoas terminavam de trabalhar às 18 horas, às 18h15 elas estavam em casa, todo mundo jantava junto. Não tinha celular, não tinha notebook, não tinha e-mail. E as relações de trabalho tinham uma moldura, 8 às 18. Certo? O que fosse depois das 18 horas era devotado a outras atividades. Lazer, esporte, família, amigos, estudo. Certo? O que acontece hoje? Nós temos uma aceleração, porque nós temos muito mais funções na vida do que nós damos conta em 24 horas. Então a gente percebe desde a hora que a gente acorda que a gente já está atrasado. A gente já acorda com um saldo devedor. A gente já acorda devendo coisas. Eu tinha que ter mandado um e-mail, eu tinha que ter mandado uma mensagem, eu tinha que ter ligado para a pessoa, eu tinha que ter feito café, eu tinha que ter deixado o almoço pronto, eu tinha que ter. A gente já acorda com essa frase. Então, eu defendo uma imagem para o ser humano do século XXI, que é o coelho da Alice. A Alice está lá lânguida, sentada lá na árvorezinha dela, e passa o coelho. Qual a frase do coelho? Vocês lembram? Tenho pressa, tenho pressa, tenho pressa, tenho pressa, tenho pressa. E a Alice pergunta assim para o coelho: coelho, aonde você vai? E o coelho lhe responde: eu vou ali perder algumas ilusões para poder ganhar outras. Isso está no original de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, que não é um livro para criança. Viu? A quantidade de imagens e metáforas sobre o ser humano ali é para a gente muito grande. Mas então nós somos esse coelho atarefado, cansado, acelerado, que se sente devedor de um monte de gente, de um monte de tarefas, com uma pasta de pendências na planilha de Excel, na cabeça, no coração, no corpo, na relação com os filhos, na relação com a família. E na hora que a gente chega em casa, na maioria das vezes, a gente está tão exausto que a gente quer estar só. A gente quer descansar. E essa é uma das bases da família. Então, é um grupo que tem se encontrado muito menos, que tem ritualizado muito menos as relações. Os rituais familiares servem para a gente atualizar o nosso HD de quem nós somos e quem nós estamos nos transformando, e fazer isso com as outras pessoas. Porque é importantíssimo quando no café da manhã você pergunta para sua filha: minha filha, como foi a sua aula ontem? E ela vai contar da professora que é chata, que falou que tinha que estudar, porque senão ela não ia passar de ano, e blá 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 blá. E isso é importante, porque você vai atualizando a sua imagem sobre a sua filha. A falta dos rituais familiares, ou a carência desses rituais, vai fazendo com que nós tenhamos o nosso HD atrasado. Fiquemos com imagens datadas das pessoas da família. E, às vezes, são pessoas estranhas que estão convivendo dentro da mesma casa. A gente vai perdendo a intimidade. E a outra coisa importantíssima da gente falar é que família não é singular, família é plural. Família é plural. Mais de 6 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai na carteira de identidade, na certidão de nascimento. Isso significa que essas famílias são famílias que são lideradas única e exclusivamente por uma mulher. Isto é uma família. Essas mulheres não são culpadas por serem as únicas adultas responsáveis pelos seus filhos. Isso é uma família. A gente tem inúmeras formas de ser família. Família de um casal que não tem filhos é uma família. Por mais que a gente ache estranho e comece a julgar as pessoas que decidem não ter filhos são vistas pela nossa cultura brasileira como pessoas egoístas, que não gostam do ser humano, que preferem samambaias a pessoas. Famílias compostas por uma avó que cria os seus netos, porque a filha ou o filho não está presente, é uma família. Uma família composta por um casal de 2 homens ou de 2 mulheres é uma família. É uma família.
Pesquisas em vários países do mundo já mostram que a única diferença no desenvolvimento das crianças, filhas de famílias com pais homoafetivos, um casal gay ou um casal lésbico, a única diferença no desenvolvimento dessas crianças é o preconceito social. Olha que grave isso. O que significa que diante desses casais que decidem adotar uma criança, por exemplo, retirando uma criança de um destino que poderia ser as ruas, esses casais merecem o nosso apoio social, como todas as pessoas que se devotam a criar uma criança. Porque não se cria uma criança sozinha. Criar uma criança é um desafio coletivo. Eu não acredito em negligência materna. Não existe negligência materna. Existe negligência social. Quando tem uma mãe que não dá conta de criar o seu filho, nós falhamos como sociedade ao não abraçarmos essa mulher quando ela esteve sozinha e exausta, tendo que compatibilizar trabalho, cuidado com o lar, cuidado com os filhos, às vezes cuidado com a família de origem, às vezes ela também cuida de uma mãe doente, certo? Então, nós temos muitas estruturas de família para a gente pensar, né? Então, se nós temos aqui nessa plateia estruturas de família que não se sentem aceitas pela comunidade de Volta Redonda, que a gente possa fazer da noite de hoje um abraço para essas famílias. E que a gente possa sair daqui hoje também disponibilizando um abraço em forma de afeto, de apoio instrumental, de reconhecimento, legitimar. Eu sei que você existe. Para as pessoas que estão do nosso lado e que a gente não reconhece. Pode passar. Então, família, minha gente, é um mosaico de referências que compõe a nossa identidade. Em cada corpo de um bebê que nasce, estão dezenas de pessoas. Tanto no DNA, quanto numa cultura familiar onde esse bebê nasce. Esse bebê já vai nascer num lugar que já tem uma história, onde as pessoas já vivem de uma determinada forma. Então esse bebê já chega com um destino esperado naquela família. Não existe nenhuma família que não desenhe um destino para um bebê. Todos nós fazemos isso. E é por isso, próximo, que algumas dessas imagens que a gente vai deixando, para os nossos filhos, para os nossos netos, às vezes eles não conseguem entender. Às vezes nem quando a gente cresce, a gente consegue entender determinados comportamentos nossos. Quando a gente para estudar isso, quando a gente senta numa cadeira de um terapeuta, para contar para ele as nossas questões em relação à família, a gente começa a entender que a gente porta alguns sofrimentos, algumas perguntas, e que isso tem a ver com o compromisso afetivo que a gente construiu com pessoas da nossa família. Às vezes a gente constrói um compromisso afetivo com pessoas que a gente nem chegou a conhecer. Mas como é que a gente faz isso? Através das pessoas que estão vivas. Porque quando, por exemplo, a nossa mãe conta pra gente do pai dela, que era uma figura incrível, que era um mito da família, e ela fala desse pai, ela fala e repete, 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 uma das nossas formas de agradar essa mãe é se aliar a esse pai dela, é ser como ele, é desenvolver os valores dele, de repente até realizar coisas na vida que ele não conseguiu realizar porque morreu cedo, mas isso seria uma forma inconsciente da gente agradar a mãe. Então, por exemplo, uma criança começa a se sentir errante muito cedo. As crianças escutam muito. Não faça isso, não põe o dedo na tomada, não é assim que se faz, não ligue o fogão sozinho, chame um adulto, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não. E é possível que desde esse início da vida a criança se sinta devedora de alguma forma e queira pagar essa dívida afetiva por não ser tão perfeito, por não ser tão bom como que a mãe ou o pai gostaria que fosse.
ligando a uma lealdade a uma figura familiar. Uma vez eu atendi uma família muito interessante, em que eles eram advogados, era uma família de advogados, e o filho mais novo, então assim, o pai era procurador, a mãe era auxiliar de juiz, e a filha mais velha já estava militando na área de direito do trabalho, e o segundo filho, eu pergunto para ele, e você? Ele falou, sou surfista. Obviamente a família estava procurando por causa do surfista. Né? Alguma dúvida que a família estava procurando terapia por causa do surfista? Foi em Salvador, Bahia. Morei 15 anos na Bahia. E aí começamos a conversar, não sei o que, e eu pedi para os pais procurarem na história da família deles como era a relação dos antepassados dessa família com o mar. E aí eles acharam essa pergunta estranhíssima. Não tinha nada a ver, o problema era o surfista, tinha que fazer o surfista virar advogado. Não era pesquisar a relação do meu tio-avô com o mar. Né? E aí, umas sessões depois, por conta de uma pesquisa que eles foram fazer com aquela tia-avó que mora lá naquela casa no interior, que lá na Bahia eles têm um nome adorável, assim, eu vou para o interior de minha mãe. Olha que nome mais uterino. Né? O povo de Salvador fala assim, final de semana, Alexandre, final de semana, eu vou para o interior de minha mãe. É assim, tipo, diga se não é adorável ir para o interior de minha mãe. É por isso que o povo baiano vive 150 anos. Né? Então, depois que eles voltaram lá do interior de minha mãe e conversaram com essa tia, eles descobriram que o bisavô ele foi arrancado da praia para estudar no colégio interno do interior. E que essa era a frustração dele. E que o sonho dele era ter uma relação próxima com o mar. Esse bisneto estava realizando esse bisavô. Esse bisneto que não chegou a conhecer o bisavô estava realizando esse sonho. Esse sonho, ele não é passado mediunicamente, isso não é magia. Isso são conversas das mais triviais que a gente vai escutando aqui e acolá, aqui e acolá, aqui e acolá. Uma hora a gente junta a teia e toma uma atitude. Então, às vezes a gente não consegue entender, mas é para a gente debruçar. As histórias das nossas famílias, gente, são uma tecelagem complexa, deliciosa de se estudar. Eu sou suspeito, eu faço isso há 24 anos, eu adoro escutar histórias de família, né? E entender como a gente vai construindo a nossa identidade a partir disso, mas isso vale a pena, né? Vale a pena sentar em casa, contar as histórias, perguntar para as pessoas assim, mas, quais são as pessoas que você acha que na história da nossa família fizeram a sua cabeça e o seu coração? Quais são as pessoas que você acha que te inspiraram a ser quem você é hoje? É uma pauta boa de conversa para um domingo depois do macarrão, na casa da avó. Né? E é uma conversa deliciosa que a gente pode ter em volta da mesa, antes do jogo começar. Né? Eu não sei se aqui as famílias se encontram para ver o jogo no domingo às 5 horas da tarde, na televisão e tal. Pode passar, por favor, Guilherme. Então, nós chegamos a duas tarefas da família. A primeira é dar pertencimento e a segunda é dar autonomia. Minha gente, pertencimento é uma metáfora, vou dar uma metáfora de pertencimento. Sobrenome. O nosso sobrenome é a cara do nosso pertencimento. Mas acho que tanto pai e mãe quanto gestores de equipes, né? Eles sentem essa necessidade de colocar autoridade. Como fazer dessa autoridade não se perder nesse excesso de afeto e gentileza, nessa coisa acrescenta? Olha só, vamos lá. Essa pergunta é tipo a pergunta de R$1 milhão, né? Porque quando a gente começa a falar dessas propostas de não violência na
Essa é a pergunta que surge, né? Mas onde é que fica o limite? Porque menino precisa de limite. Bom, a ideia é a seguinte, minha gente. Nós todos que estamos aqui nessa plateia, sem nenhuma exceção, fomos educados num paradigma autoritário. Os nossos pais foram ensinados a ser pais, as nossas mães foram ensinadas a ser mães dessa forma. Né? Por exemplo, eu apanhei de padre, eu apanhei de professor, eu apanhei de tio, eu apanhei de uma galera. Eu não sei se eu era tão levado. Eu acho que eu era curioso. Eu acho que eu era curioso e não aceitava as caixinhas. Acho que por isso que eu fui ser psicólogo. Psicólogo é uma pessoa essencialmente curiosa, né? Mas essas pessoas foram ensinadas, por exemplo, que bater era uma forma de você anular um comportamento indesejado, né? Mas vamos tirar o bater da lista. Todas as outras práticas mais autoritárias estão regidas no seguinte conceito: a autoridade se constrói com medo. Quer ver? Vou lembrar, todo mundo viveu essa cena que eu vou falar aqui. Quando o pai ou a mãe chegava e falava assim: a gente conversa lá em casa. Quem viveu essa cena? Né? Você voltava com partes do seu corpo travadas. Algumas partes importantes do seu corpo se travavam, né? Algumas piscavam, inclusive. E você voltava para casa, às vezes sem entender o que é que você tinha feito. Mas você sabia de uma coisa: deu ruim. Né? Então, o medo fazia você parar imediatamente aquilo que você estava fazendo. Mas você não necessariamente compreendia o que você tinha feito. Não necessariamente, caso você compreendesse, você toparia continuar rejeitando aquele comportamento. O medo não é um instrumento de coerção eficiente. Se o medo fosse um instrumento de coerção eficiente, ninguém teria AVC, ninguém teria infarto. Porque a única coisa que os nossos cardiologistas fazem conosco é botar medo. Olha, se você continuar fumando, se você continuar, só está com gordura no fígado, não sei o quê. Isso tudo é medo. A gente recebe o medo e a gente vai com medo. Pesquisas feitas com pacientes que acabaram de passar por um transplante de coração. Atenção, não é tirar uma gordurinha do fígado a partir de uma dieta, de um detox. Pacientes que fizeram transplante do coração ou que passaram por cirurgia cardíaca, colocação de stent, certo? Um mês depois estão mediados pelo medo. Alface, entendeu? Low carb total, caminhada. 3 meses depois está na pururuca de novo. É verdade. Então, o medo não constrói novos comportamentos. Isso já está provado na literatura. Foi isso que gerou a gente pensar que, então, se o medo não modela novos comportamentos, então a gente tem que pensar a educação dos filhos que não passe pelo medo como intermediador entre pais e filhos. Nós temos que substituir o medo por outra coisa. Na década de 80, a Cássia Kiss, quem também é velho, hoje acho que é o cinema que fez isso. Na década de 80, a Cássia Kiss fez uma propaganda sobre câncer de mama. Quem se lembra dessa propaganda? Foi icônica. Em que ela pegava no peito e falava assim: você tem que se cuidar, faça o seu exame. Lembra disso? Aquela propaganda, ela falava de medo. Ela não aumentou as buscas por autoexame, mamografia, nada disso. Na mesma época, o Ministério da Saúde fez uma propaganda no carnaval que é assim: se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar.
Na época que ainda não tinha toda a farmacologia que acabou transformando a AIDS numa doença crônica e não letal, né? Então, se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Isso era uma peça publicitária baseada no medo. Isso não aumentou consideravelmente a busca por preservativos distribuídos gratuitamente pelo Ministério da Saúde nos bailes de carnaval do Brasil inteiro. No ano seguinte, eles mudaram a propaganda e fizeram assim: se você se cuidar, a AIDS não vai te pegar. Olha as camisinhas. Todo mundo pegou camisinha. Qual a diferença entre as duas campanhas? A segunda não educa pelo medo. A segunda trata a pessoa como um ser autônomo. Investe na capacidade do outro ter discernimento. Tirar o melhor de si para si próprio. Então a gente começou a pensar nessas coisas como práticas educativas. Aí na hora que a gente começa a educar sem o medo, a gente sente falta. Nós que fomos educados pelo medo, quando a gente começa a educar pelo respeito e olha, e o menino não tem medo da gente, e a gente fala assim, está faltando alguma coisa aqui. Quem sentiu isso já? Como assim meu filho não tem medo de mim? E ainda me afronta e fala umas coisas que se eu dissesse para o meu pai as coisas que este menino insolente está me dizendo, o couro ia comer. Certo? Esse é o nosso estranhamento. Nós também estamos diante do estranhamento dessa nova prática. Portanto, é um processo de ir se acostumando a uma nova ordem nessa relação entre pais, mães e filhos. Na hora que a gente troca o medo pelo respeito, a criança sim tem mais voz. E ela vai fazer e falar coisas e criticar-nos. Ela vai apontar as nossas incoerências. Teve uma vez que eu estava iradíssimo com meu filho. Iradíssimo. Porque a diferença entre ser pai psicólogo e pai não psicólogo é culpa com marco teórico. Não tem mais nenhuma diferença. E então eu estava lá, nesse dia ele me tirou das tampas e eu comecei a gritar. Sabe o que ele me disse? Ele falou assim, olha, é o seguinte, eu não vou conversar com você desse jeito. Você está muito nervoso. Faz o seguinte, senta, se acalma. Na hora que você se acalmar, eu converso com você. Eu fiquei assim, falei assim, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Pouquinho depois eu fui lá pro cantinho do pensamento, fiquei lá tentando entender o que estava rolando. Aí a minha esposa chegou, ela tinha saído, tinha ido visitar uma amiga, então ela chegou leve e defagueira, feliz da vida, não estava nem aí, plena, né? Plena. Oi, meu filho, como tá? Ele, olha lá, ó, isso é o jeito para a gente poder conversar. Assim a gente pode conversar. Muito bem. Aí vocês podem pensar, Alexandre, você não tem moral nenhuma com seu filho. Que horror o negócio desse. Seu filho manda em você. Seu filho manda você pro cantinho da disciplina. Seu filho fala pra você que sua mulher é melhor que você. Que horror! Eu gastei meu dinheiro à toa. Que palestrante é esse? Muito bem. O que eu estou apostando aqui? O que eu estou apostando é, em primeiro, na transparência humana. Transparência. Os filhos têm o direito de fazer críticas aos pais. Isso não retira a nossa autoridade. Isso é um medo que a gente tem, que não se materializa quando a gente invade a família com respeito e retira o medo, manda o medo catar coquinho lá fora. Então, existe uma liberdade para os filhos dizerem, falar assim, olha, isso que você fez, eu não gostei. Eu só tenho filho, você bota para lenhar. E o outro disse assim um dia, você me leva aí num dia desses seus cursos de pai que você faz aí, que eu quero falar com eles, que pai você é de Então, o que isso está construindo? Intimidade. Intimidade, em primeiro lugar. Quando ele escuta um não, ele fala assim,
Me convença. Me convença. Às vezes a gente não sabe convencer, né? Às vezes a gente não sabe convencer. Porque a gente não recebeu convencimento. A gente não recebeu diálogo sobre o porquê. Então a gente entra nos determinados vazios. Então, primeira coisa, não tem que ser a conversa. Calma, filho, então tá bom. Eu vou pensar, depois a gente volta. E eles esperam. E eles conversam. E eles honram. Porque a gente respeita. É outra lógica. É outra lógica. Outra lógica. Então, o limite, ele sim tem que existir. O limite significa proteção aos riscos da vida. Se você não dá limite, você está desprotegendo o seu filho de riscos importantes da vida. Né? Você que vai definir qual é o parâmetro do risco. Cada cultura familiar vai definir o que é risco. Tem família que vai dizer que acampar na natureza é um risco, então não vai deixar. Tem família que vai dizer que conviver com uma pessoa de uma outra religião é um risco, então não vai deixar. Isso faz parte de cada cultura. E tudo bem, a gente tem que arcar com o sim e o não da nossa casa. Isso não significa que a gente está desenhando uma moldura fechada para os nossos filhos. A gente desenha um marco regulatório de sim e não, para eles entenderem como a gente se organiza na vida. E depois da adolescência para frente, eles vão fazer a seguinte matemática. Vamos ver o que do que eles me ensinaram eu quero levar para a minha vida e o que eu quero deixar. É isso que a gente faz. Então a gente vira farol, a gente vai passar valores, vai passar regras de convivência, a gente vai passar jeitos de estar no mundo. Isso é ser um farol. Mas a gente não pode ter a ilusão de que os nossos filhos vão nos copiar. Outro dia eu perguntei isso para eles. E cá, tem muita coisa do que vocês já aprenderam aqui que vocês gostariam de viver diferente? Aí a cara assim, nossa. Primeiramente, eu vou morar fora, viu? Inclusive é uma coisa boa para a gente conversar. Quero saber quando é que eu posso sair de casa. Aí, como assim sair de casa, meu filho? Sei lá, eu quero morar com a minha avó em Belo Horizonte, quero estudar lá. De segundo grau, já dá? Ensino médio? Já dá? Por aí? Já dá. Então, beleza. Faltam 4 anos. Falou? Beleza? Tchau. E começaram a falar um monte de coisas que eles fariam diferente. E que eles vão fazer diferente com os filhos deles. 10 e 8 anos, essa conversa. Então, vocês vejam que aos 8 anos as crianças já têm consciência do que eles querem, do que eles não querem, do que eles gostam, do que eles não gostam. Eles já se conhecem minimamente para dizer isso que tem a ver com o que é bom para vocês não é bom para mim. Tem uns pedaços de vocês que são super legais. A gente faz porque a gente é daqui de casa, etc. Velho, na hora que eu ganhar minha vida, eu vou fazer diferente. Isso é subjetividade, isso é a asa. A questão é que o paradigma autoritário, Mônica, corta a asa. A asa não pode falar. A única coisa que pode falar é a raiz. Sim, senhor, meu pai. Sim, senhora, minha mãe. Obediência. Né? Mas a asa fala depois. Tem jeitos tóxicos da asa falar. Sabe como? Álcool, drogas. Tudo é a asa falando. A asa que não pôde se expressar. Entendeu? Mas, então, o limite, ele é uma mão dada com o afeto. O limite sem afeto é autoritarismo. O limite com afeto é respeito. Muitas vezes, a gente é autoritário. E a gente precisa se perdoar por isso. Porque a gente teve uma educação autoritária. Então, a nossa pele tem uma memória autoritária. Mesmo que a gente tenha a intenção de construir uma educação respeitosa, a gente mira na lua e acerta as estrelas e erra pra carvalho. Né? E aí a gente tem que ter compaixão e voltar e falar, olha, aquilo que eu fiz não foi legal. Teve uma vez que o meu filho de 5 anos chegou para mim
Ele passou 2 semanas na casa dos meus pais e ele chegou para mim e disse assim: pai, a sua mãe era brava assim com você? E eu disse: por quê? Ele falou: porque ela é mais brava do que você e do que a minha mãe. 5 anos. Aí eu disse: e o que tem a ver isso? Aí ele falou: porque... fez assim, ó. E não disse mais nada. E eu preferi deixar ele ali naquela cara sem palavra, porque ele estava descobrindo. Isso tem a ver com a família, de onde ele veio, de onde o pai dele veio. Entende? Depois a gente já teve conversas, humanizando a figura dela, que ali ele ficou muito impactado, teve algumas cenas fortes, e eu fui humanizar a figura dela também. Na época da vovó, as pessoas eram muito mais bravas quando criavam crianças. Agora as coisas mudaram, mas você acredita que a avó da vovó ensinou ela a ser mãe desse jeito? Ele é mesmo. Mas foi numa escola? Não, não foi numa escola. Sim, ela conversava com a vovó e tal. E a gente foi humanizando essas figuras, né? Depois eu fiquei sabendo por ela que em outro momento ele chegou para ela e perguntou para ela como ela era filha. Então, veja, ele está querendo construir uma compreensão. O paradigma autoritário não permitia que a gente fizesse essas coisas. Tinha uma frase que dizia assim: criança não tem querer. Essa frase amputa um monte de diálogos importantes desse tipo de revelação da alma da criança, que pode acontecer quando a gente se abre por esses diálogos. Então, limite tem que ter, sim. Uma educação permissiva é tão tóxica quanto uma educação autoritária. O limite é a proteção. As crianças que se sentem desprotegidas porque os pais permitem tudo, se sentem soltas no mundo e pedem, por favor, um limitão. Essas crianças pedem por isso. Eu não acho que a maior parte dos problemas que a gente tem seja por causa de um limite. Não acho mesmo. Eu acho que, no geral, a educação da família latina, não sei o que acho, pesquisas, né? Literatura sobre família latina, nós somos muito bons em colocar limites. Às vezes nós temos dificuldades, no contrário, de expressar nossos afetos, de mostrar as nossas fragilidades, de chorar junto dos nossos filhos quando uma pessoa da família morre, né? De nos entregarmos ao medo, à dor, né? Isso tudo conecta, isso tudo é família também, isso tudo faz a gente ser feliz. A sensação de felicidade pode estar envolvida também numa cena de luto, paradoxalmente, né? Porque ali a gente consegue se sentir tão próximo, tão irmanado na dor que a gente se sente com uma mega raiz ali. Que família legal é essa que eu pertenço? Uma das coisas que o patriarcado roubou das famílias brasileiras, e sobretudo de nós homens, é o direito de chorar junto. Nós precisamos reivindicar esse direito de volta. Chorar junto é vida. É vida. Chorar junto é limpar junto as impurezas da alma. Os homens morrem de ataque do coração porque não cuidam do coração. Olha que coisa bandeira. Bandeira, não tem nem que interpretar. Assim. Não tem sutileza no negócio. Os homens não abrem o coração e morrem de infarto. Os homens não falam com o coração e morrem de infarto. Então, nós não somos ensinados, né, a colocar essas coisas. Então, a gente aprende. Muitas vezes os filhos são o desentupidor das nossas camadas emocionais. Vem o filho, desentope. E aí a gente fica chorando por qualquer... Quem já viveu essa cena? Eu era um durão que de repente tive um filho e começou um negócio esquisito, que eu choro por qualquer coisa, eu não sei que negócio é esse. Né? Eu assisto uma cena de comercial de margarina e já comecei a chorar. Que negócio é esse? Então, a experiência desse afeto revolucionário, né, que os filhos representam,
É uma experiência que tem a ver com limites, com proteção a riscos e tem a ver com afeto. É sobre o afeto que nós estamos nos debruçando no século XXI. Um fenômeno que é muito particular de algumas famílias, que eu não sei se é a questão de Volta Redonda, que isso é muito cultural. Em São Paulo isso é uma epidemia, que eu vou colocar aqui. Famílias de classe média vivem assim, os dois, o casal trabalhando loucamente, chega 10 horas da noite em casa, 9 horas da noite em casa, então as crianças são criadas por outros adultos. Então, são criados por uma babá, são criados pela mãe, são criados por pessoas da rede, ou profissional ou familiar. E aí o que acontece? A gente tem pouca intimidade com os nossos filhos. E aí, por exemplo, quando rola um problema com a criança, a gente na terapia familiar chama todo mundo que cuida dessa criança. Então eu chamo a babá, eu chamo a mãe, eu chamo a avó, eu chamo todo mundo. Coloco todo mundo lá na sala e faço uma pergunta aberta assim. Como vocês definiriam o que o fulaninho está vivendo? É um momento muito constrangedor para muitos pais e muitas mães quando a babá levanta e fala assim, eu sei. E o pai e a mãe, você olha para os olhos deles, eles não sabem. E a babá sabe descrever. E ela descreve com palavras finas o que está precisas, o que está acontecendo com a criança. Então, um dos fenômenos dessa aceleração é que o trabalho está nos consumindo tanto que a gente está perdendo intimidade com os filhos. E aí, às vezes, para compensar essa falta de intimidade, rola consumo, a gente consome ao invés de se vincular, né? Então, a gente leva o filho para o shopping center, oferece uma Disneylândia para ele nas férias, para compensar as nossas ausências, traz presente das viagens para compensar as nossas ausências. Então, a gente consome ao invés de se vincular. Isso é uma das consequências, né, dessa epidemia das jornadas de trabalho, insalubres para qualquer pessoa. Isso não é culpa de quem está trabalhando, né? Isso é uma condição da estrutura socioeconômica da nossa época. Essa é uma consequência. E a outra consequência é que quando a gente se debruça para estar com os nossos filhos, a gente tem dificuldade de conversar com eles. Muitas vezes rola muita raiva dos filhos, porque eles queriam que a gente estivesse. Uma vez eu escutei de uma menina que jogou o carro numa vala, ela tentou suicídio, ela tinha 22 anos de idade, o pai dela era um alto executivo de uma multinacional no Rio de Janeiro, essa família morava em Salvador, e esse pai, ela queria conversar com o pai, ela estava na UTI, estava toda quebrada, e ela queria conversar com o pai. E eu fui lá mediar uma conversa dela com esse pai. Ela disse para o pai a seguinte frase: eu tenho o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, menos o que eu quero, que é você. Ela disse isso para ele aos 22 anos, depois de tentar suicídio. Então, existem questões da nossa época que eu acho que não passam pelos limites. Esse é um medo muito ancestral que a gente tem quando a gente abandona as práticas autoritárias para abraçar as práticas mais respeitosas. Mas eu acho que é bom a gente cuidar de outros lados. Tem outros lados que contam mais na nossa saúde mental familiar.